Salve, salve pessoal! Começa agora mais um Forbes de Camarote, o podcast da Forbes que fala sobre mercado financeiro e cenário econômico. Eu sou o Antônio Camarote, publisher da Forbes, e esta é uma visão Forbes de como investir para quem já investe e para quem quer aprender e começar a investir. Ao meu lado está a administradora Cláudia Ramezoni, assessora de investimentos, especialista em family offices e em mercados de capitais, além de ser coautora do livro Independência Financeira ao Alcance das Mãos. Bem-vinda, Cláudia, a mais um Forbes de Camarote. Olá, Camarote. Muito obrigada pelo convite. É uma honra fazer parte do podcast. É sempre um prazer. E hoje o nosso convidado é o co-founder da Legacy Capital, Gustavo Pessoa. A Legacy, para quem investe, todo mundo sabe, com pouco mais de 2 anos, é uma das maiores gestoras de recursos independente do país, com 16, vou repetir, 16 bilhões de reais sobre gestão, com 42 colaboradores. O Gustavo é engenheiro de infraestrutura aeronáutica formado pelo ITA, começou como estagiário na mesa de operações da Tesouraria do Santander em 2007 e em 2011 virou responsável pela renda fixa local e no exterior. Bem-vindo ao Forbes de Camarote, Gustavo. Obrigado, Camarote. Obrigado pelo convite. É um prazer participar aqui do podcast. O prazer é nosso. Obrigado por participar conosco. Me fala uma coisa, Gustavo, falando um pouco da sua história. Em 2018, você resolveu abdicar da sua posição de diretor de um banco internacional para fundar a Legacy Capital, com seus colegas também de Santander, Felipe Guerra, Pedro Jobim e Duda Araújo. Como é que você tomou essa decisão? Eu gosto sempre de entender a decisão empreendedora das pessoas. Você tinha um salário, você tinha um cargo, você tinha possibilidade de ascensão profissional num grande banco multinacional. Como é que virou a chave e você falou, está na hora de empreender? A gente tinha um modelo de negócio, né? A gente tinha bastante confiança no modo que a gente operava. A gente já tinha uma metodologia e onde as peças se encaixavam em como fluía as ideias e as tomadas de decisões. Então tudo isso era muito formatado. Quando a gente estava no banco, a gente viu que a regulação para tomada de risco dentro de bancos, ela foi aumentando, né? Então a gente sempre fazendo mais resultado, crescendo a área, a gente tinha uma demanda, a gente queria crescer o business, mas a gente achava que a gente ficava muito limitado tendo um cliente só, que era só o banco. Então a gente achou que podia ter uma oportunidade melhor, né, de abrir um fundo, fazer dessa mesma forma e você conseguir disponibilizar esse produto para muitos mais cotistas, muito mais bancos e instituições, né? Então, isso a gente sempre teve esse sonho e essa oportunidade foi a que a gente teve de fazer esse business. Essa veia empreendedora, você descobriu que tinha fazendo o trabalho no banco, lá no ITA, antes do ITA, porque tem gente que nasce para empreender, tem gente que nasce para ser executivo. Quando você descobriu que você não queria mais ser um executivo, você já tinha nascido com isso? Eu não me julgo tão empreendedor assim, eu sempre tomei muito risco, né, porque meu trabalho é tomar risco nos mercados, então isso já, por si só, já é algo bem empreendedor, e às vezes você explorar um novo país, né, isso também é empreendedor, mas na questão de montar a empresa, eu sempre tive um receio, porque eu comecei todos os meus amigos trabalhavam em multinacionais, em grandes instituições, eu também. Então, para mim era confortável aquele mundo que eu vivia, né, no banco, também ganhava super bem, tinha uma projeção de carreira, não posso nunca reclamar que o banco sempre me promoveu em tempos recordes, então isso eu sempre fui muito feliz com isso, mas tem horas que você quer fazer o business com a sua cara, com a cara das pessoas que estão com você também, né. Então, a gente, o nosso grupo, né, quis fazer isso. Então, às vezes a oportunidade ela aparece, né, e aquela coisa, cavalo selado não aparece 2 vezes, né, quando ele aparece você tem que pular. Então a gente achou essa oportunidade e pulamos, assim, hoje parece que era um movimento óbvio, na época não era tão óbvio, né, nunca é tão óbvio empreender, né, então, ainda mais quando você tem uma boa condição, profissional.
Então, foi muito feliz esse movimento. Não, eu costumo dizer que empreender, além de nada fácil, obviamente que quando a gente alcança o sucesso, as pessoas só olham para esse resultado final e não sabem que o percurso é sempre muito desafiador, mas a decisão de fazer esse turning point, de fazer essa virada, abrir mão de um salário fixo, de um cargo, de posição e de exposição para ir para o outro lado do balcão e começar do zero, é uma decisão que pouca gente tem coragem de fazer, e os que fazem ainda vão ter que enfrentar todo o desafio, mas eu posso dizer que é gratificante, e está aqui o resultado. 16 bilhões sob gestão, em poucos anos, sem sombra de dúvida, é um mérito para ser aplaudido. Parabéns. Obrigado. Assim, eu falo até que não me considero assim tão empreendedor, mas porque tem muita gente que sai de um trabalho que ela faz aquela coisa na instituição e vai fazer uma coisa completamente diferente. No nosso caso, era a mesma coisa. Então a gente teve a oportunidade de conseguir abrir um business, né, fazendo exatamente o que a gente fazia. Então isso também diminui muito o risco do business que você está montando, né? E para reduzir esse risco também, a gente inclusive começou com a mesma equipe, né? Então o Felipe Guerra era o tesoureiro do banco, ele é nosso CIO lá na Legacy Capital. O Pedro Jobim era o economista-chefe, né, da tesouraria do banco, e também é o nosso economista-chefe lá no banco. Então saímos nós três, né, que entendíamos muito de gestão, e nos juntamos ao Duda Araújo, que há 13 anos ele fazia toda a parte não gestão, toda a parte empresarial da empresa. Quem fazia, o Duda já fazia isso há 13 anos em outro fundo e veio se juntar com a gente. Então a gente, dessa forma, tendo a mesma equipe de gestão e juntando com a pessoa que tem muita experiência na parte empresarial também de assets, né, a gente conseguiu fazer isso. E aí, com o tempo, vieram outras pessoas também que trabalharam com a gente, né, lá no Santander. Então a gente manteve a mesma metodologia, tudo igual, só aumentando. E hoje, como a empresa está maior do que o que a gente era na época do Santander, a gente teve a oportunidade de contratar mais pessoas, explorar mais mercados, mais produtos, né, mais geografias. Então a gente consegue ser muito mais abrangente e ter uma massa crítica muito maior ainda. Gustavo, falando então um pouco isso da continuidade do business, vocês têm o carro-chefe da casa, é o Legacy Capital, que é um fundo, como o Camarote mencionou, começou em 2018, junho de 2018. Isso. E ele, desde então, teve um retorno de 227% do CDI, né, que representa 0,67% ao mês em termos absolutos. Queria que você falasse um pouco, então, sobre a estratégia do fundo, como é que vocês têm se organizado para conseguir esse retorno. Uhum. A gente é uma equipe de especialistas, né? Assim que a gente era no banco, assim que a gente é na Legacy. Então, cada especialista ou cada mesa, ela explora um mercado apenas, né? E a gente tem a equipe de renda fixa, sou eu que toco, a equipe de bolsa, o Patrick, a equipe de commodities é o Kazan, a equipe de volatilidade é o Fernando Tag. Então tem várias caixas, que em cada caixa dessa tem de 1 a 3 pessoas que a gente tem, né, as tomadas de riscos por classe de ativo. Em cima tem o Felipe Guerra, que ele toca todas as classes de ativos. Então ele consegue escolher qual delas é melhor e direcionar o fundo para esse caminho, né? Então a gente acaba ficando mais posicionado de acordo com a cabeça, né, Felipe Guerra. Mas, por outro lado, a gente tem uma grande discussão com a área econômica, a área de análise, né, que é quem formata e dá todo o nosso cenário operacional, né, a partir de todas as nossas projeções de economia, seja aqui, seja de micro ou macroeconomia, né, às vezes também a equipe de análise de bolsa. Então, todas as nossas decisões são calcadas no que a gente acha lá nas nossas áreas de análise. Então, os tomadores de risco, diariamente a gente tem reuniões e discute também no trading floor lá, discute entre todos. Então ali é o que a gente toma de posição,
né, onde a gente investe o dinheiro dos clientes, é onde a gente tem um consenso de que são as melhores teses de investimento e os melhores mercados para apostar nessas teses. Então é assim que a gente rentabiliza a nossa metodologia de trabalho, né? Então é um processo de bastante suor, né? Que as pessoas discutem bastante, é estressante no sentido de estressar as ideias, até a gente conseguir saber qual que é a melhor ideia que vai gerar mais frutos de retorno para o cliente, né? Então o processo é esse, né? Então a gente tem conseguido, a gente tem uma volatilidade que a gente almeja, né? Com uma volatilidade de 7%. Então essa volatilidade ela nos dá um retorno esperado, se a gente acertar, também de 7% acima do CDI. É mais ou menos o que a gente tem conseguido entregar. Então, Inclusive, nesse ano de crise, com essa volatilidade enorme, vocês conseguiram. o ano ainda não acabou, ainda tem muita emoção, mas a gente está correndo atrás. A gente já errou esse ano, na época do Covid, já acertou bastante logo depois. A gente está com um resultado razoável, mas o ano não acabou, a gente continua lá mordendo a mesa, né, com a barriga no balcão para tentar rentabilizar mais ainda o cliente. O jogo só acaba quando termina. Você acabou de falar mais ou menos como são feitas as tomadas de decisão. Olhando para o teu histórico profissional, qual foi o investidor, qual foi o gestor que mais influenciou as decisões que você toma hoje? Boa pergunta, viu? Eu acho que quem mais me influenciou foi o Felipe Guerra, que sempre trabalhei com ele, né, desde estagiário. Então apesar de a gente não ter o mesmo estilo de operar, o jeito que a gente pensa é diferente, então é complementar. Mas ele me ajuda muito nas discussões. Então, até por isso mesmo, é bem importante a gente discutir no dia a dia bastante, porque às vezes eu penso uma coisa diferente dele, eu quero operar mais contra a tendência, ele quer ir a favor da tendência. Então, esse tipo de discussão, um modo diferente de operar, também traz as melhores ideias, né? Então não significa que porque ele seja a sua grande influência, que você vai seguir cegamente tudo que ele disser. Vocês debatem e existe o contraditório ali e que enriquece as decisões finais, né? Sem dúvida, a gente sempre falou lá, né, que o nosso chefe lá no Santander é o Roberto Campos, que hoje é presidente do Banco Central, né? É um grande amigo também. E ele sempre falou pra gente, e era nosso lema lá, que a autoridade do argumento vale muito mais do que o argumento da autoridade. Então, no final, é tudo sobre ideias, não é sobre quem já ganhou mais daqui para trás, ou quem tem mais sociedade, ou quem tem maior cargo, nunca foi isso, né? Então a gente tenta extrair o melhor das melhores ideias para tomar as melhores decisões. Me fala uma coisa, Gustavo, a gente está em plena pandemia da Covid. Virou o mundo completamente de cabeça para baixo, não só os mercados, mas as sociedades, enfim, tudo que a gente conhecia como sendo normal desapareceu. Obviamente que existe um certo exagero aqui e ali sobre o novo normal. A gente vê que ainda sem uma cura, sem uma vacina e sem uma cura definitiva, as pessoas estão voltando a se comportar como elas se comportavam pré-pandemia. Mas a gente vive ainda num cenário de pandemia. Na sua opinião, existe algum país ou alguma região que vai sair fortalecida desse cenário? E qual é essa região e esse país? Acho que sem dúvida, acho que quem está tomando medidas mais cabíveis, mais inteligentes, e eu acho que está saindo bem mais fortalecido, é a China, né? A China, que foi onde surgiu o coronavírus, eles têm mudado muitas coisas, desde o acompanhamento de onde as pessoas andam, controle de temperatura, avançando bem rápido no desenvolvimento de vacinas, tratamentos, e além disso, controlando um pouco mais a movimentação. E tem outras coisas até que
a China sempre foi um ninho de surgimento dessas doenças, seja para a gente, seja para animais, né? Então, hoje, por exemplo, na China mesmo, a gente teve uma gripe africana lá do porco que matou uma boa parte do rebanho deles, né? E hoje eles estão criando muito mais porco, né? Como se fosse granjas de porco do que porco solto, justamente para ter esse controle. Então a China tem avançado bastante, né, nessas questões, e inclusive é um dos países que a gente tem mais investido recentemente, não só na China, mas na Ásia, porque todos se beneficiam ali da China, porque a gente acredita que a volta mais inequívoca que a gente vai ver é a da China, que já está vendo, né? Então, por exemplo, você olha para a Europa, já tem um surto de casos. Nos Estados Unidos ainda não, mas pode ser que tenha, né? Então, a China, pelas medidas que ela consegue tomar hoje, e as decisões, né? Vamos vacinar agora em massa. São muito mais fáceis as medidas serem tomadas lá do que nos outros países. E nos outros países, como são democracias, elas são muito mais sensíveis ao medo da população, né? Que às vezes aparece via mídias sociais, e às vezes tomam medidas muito preemptivas e muito antes do que seria necessário, né? Então você pode ter, por exemplo, na Espanha você tem muito menos mortes, tem o mesmo número de casos hoje do que o que tinha no pior momento, só que hoje a medição de casos é muito maior, né? Então não é comparável você comparar casos hoje com o que era na época. Hoje também as pessoas morrem menos lá, porque os tratamentos são bons, as pessoas que estão se infectando são mais jovens. Então, teoricamente, se você pensasse mais racionalmente, você falaria, olha, eu vou olhar mesmo para mortes e hospitalizações, para poder eu decretar algum lockdown. Mas não é assim que funciona, né? Os governantes olham, por exemplo, que o Donald Trump tá indo mal na eleição porque ele não tomou as medidas mais cedo, e aí então os governantes falam, não, então eu não vou cair nesse erro, eu vou tomar mais cedo a medida. Falando de América, falando de Donald Trump, a gente vê que as pesquisas têm mostrado o candidato democrata Biden como favorito. Você acha que o mercado já precificou esse favoritismo? E a segunda pergunta é, existe um candidato preferido pelo mercado? Eu acho que o candidato preferido pelo mercado depende de qual mercado. Se você pegar os emerging markets ou os traders de moedas, eles preferem o Biden, sem dúvida, porque o Biden ele é muito claro para o dólar ficar fraco. Por quê? Porque ele vai diminuir, né, essa discussão, né, essa trade war, ele não vai entrar na mesma seara que o Trump. Essa discussão, essas regulações, essas incertezas que a gente viu no período do Trump, que a gente viu ele contra a China, contra a Europa, contra o México, contra vários países, isso causa uma incerteza enorme e tira muitos investimentos de outros países. Então isso faz também, dado que os Estados Unidos está crescendo muito, é uma coisa que faz ainda mais o dólar ficar mais forte, né? Então, se o Biden entra, os Estados Unidos continua crescendo bem, mas essa retórica ela reduz. Então, você tem um risco regulatório muito mais baixo, risco tarifário muito mais baixo. Então, os investidores se sentem mais à vontade de correr para países emergentes, né? Então, isso, acho que o grande ponto, acho que entre o Trump e o Biden é o dólar. Para a bolsa americana, os dois são bons, assim, né? Eu acho que pode ter uma diferencinha ali no dia da eleição, ou pouco antes, pouco depois, 5% de bolsa, mas se você olhar depois no horizonte de um ano, a bolsa vai subir. Assim, as condições estão postas, os juros é muito baixo, quer dizer, é zero, o Fed está injetando mais liquidez ainda na economia, e vai injetar cada vez mais até ele ver a inflação começar a subir. E ainda o Congresso quer aprovar mais incentivo fiscal, né? E o presidente também. O Trump quer também, só que ele quer mais e quer nas regiões que ele prefere. Então está esse impasse, né? Então, de qualquer forma, com mais fiscal,
com mais incentivos do Fed, é bem mais provável que a economia americana continue indo super bem, independente de quem seja o presidente. Mas eu acho que a questão do dólar é a chave entre um e outro. E aí tem microtemas também, né? Que são tecnologia, o que vai ser melhor lá dentro dos Estados Unidos, que aí também depende de um e de outro, mas aí é uma discussão mais específica. Isso, até aproveitando o assunto que você falou de tecnologia, acho que o grande destaque dessa crise foram as empresas de tecnologia, e isso acabou se refletindo no preço delas. Você vê que final de agosto, começo de setembro foram as máximas históricas. Então, eu queria saber, na tua visão, se você acha que agora com essa realização que teve agora em setembro, até em função um pouco desse rumor de pré-eleição, seria um momento de entrar nessas ações, ou reforçar a posição quem já está? Queria saber um pouco a visão do fundo. Imagino que tenha uma alocação importante nessa. Sim, a gente gosta de tecnologia, a gente tenta não, não ficar tão otimista, comprar para cima, né, mas sempre você teve que comprar para cima a tecnologia. Só que em alguns momentos esses movimentos ficam muito exacerbados, e até mais agora que as pessoas físicas, né, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, cada vez mais elas participam e agem em grupo mesmo. Então, quando fica um call, como a tecnologia fica popular, e cai o auxílio lá nos Estados Unidos também cai um auxílio igual aqui no Brasil. Só que nos Estados Unidos as pessoas já têm alguma poupança. Então caiu um auxílio lá de $1.000 e poucos, todo mundo foi e comprou bolsa, comprou Amazon, comprou Apple, e aí deu essa esticada, né? Então acho que uma parte da correção é quando esse fluxo reduziu, e outra parte também é muito fruto da decisão eleitoral. Por quê? O Biden ele quer aumentar gastos, né? Quer aumentar vários gastos, mas ele também quer aumentar taxação. E o lugar que as pessoas acham e que ele fala que ele pode aumentar a taxação é justamente em empresas de tecnologia, que são essas empresas. Então, o que o mercado fica olhando? Fica olhando assim, os democratas, assim, já é fato, eles vão ganhar a Câmara, tá? Mas o Senado é muito difícil, está muito apertado, né? Se os democratas ganham também o Senado, então o Biden ganha também, né? Que parece o mais provável agora, dado que na última pesquisa ele saiu aí com 14% de vantagem sobre o Trump. Se ele ganha com Senado e Câmara, então ele vai gastar bastante, mas vai taxar as empresas de tecnologia. Então, se ele perde o Senado, ele só vai gastar bastante. Então, o mercado tende a gostar mais se os democratas perdem o Senado, né? Então, mas o Biden ganhando. Então, tem um pouco, assim, é bom os democratas virem bem, mas não tão bem. Se vierem muito bem, aí as empresas de tecnologia, elas dão uma sofrida. Então, acho um pouco também do que aconteceu no mercado, que está acontecendo, que as empresas de tecnologia têm sofrido, é por conta desse tema eleitoral, que também elas são sensíveis a isso. Voltando um pouco aqui para o Brasil, Gustavo, eu não quero colocar você numa situação delicada. Você acabou de falar que trabalhou com o Roberto Campos Neto na época do Santander, mas eu queria ouvir a sua opinião sobre a política monetária do Brasil e como você tem visto a atuação do BC durante essa crise recente. Você achou acertado os sucessivos cortes na taxa de juros? Eu achei acertado. Acho que os juros, né, a política monetária via juros, ela é feita para expectativa de inflação. A inflação, ela caiu bastante, né, nessa crise, agora ela está voltando um pouco, mas as expectativas de inflação continuam bem baixas, né? Para o ano que vem, a gente tem uma expectativa de inflação de 3%, né? A meta de inflação é 3,75%. Então tem uma bela gordura até o ano que vem, para essas expectativas subirem. Agora tudo isso parte de uma premissa, né, que apareceu uma premissa que seria seguida facilmente, até um mês e meio atrás, e que agora está mais difícil, que é a premissa fiscal, né? O governo precisa cumprir o teto de gastos, né, e ser responsável fiscalmente. Se isso acontecer,
que é a premissa do Banco Central, ele continua com esses juros baixos até você ter um fechamento da ociosidade da economia, né, que é o hiato da economia, e aí até esse hiato fechar, começa a provocar um pouco de inflação, e aí ele volta a subir juros. É um processo natural, ele pode subir juros também com a economia indo bem, né? Os juros, ele, em economias organizadas, ele sobe com a economia indo bem, né? Agora, em economias desorganizadas, né, que é o caso que se a gente não seguir a nossa trajetória fiscal saudável, aí ele vai subir por maus motivos, com a economia indo mal. A gente já viu muitos episódios assim, mas assim, quanto à postura do Banco Central na pandemia, acho que cair juros foi correto, ele reduz o custo da dívida, ele incentiva as pessoas saírem, né, dos juros, gastarem, ou irem para a bolsa, ou dar dinheiro barato para alguma empresa, ou crédito, etc. E além disso, fez várias medidas de crédito, que barateou crédito para empresas, vários setores, para Crédito imobiliário baixou, né? crédito imobiliário, etc. Então, foi um pacote grande que eles fizeram, acho que foi muito acertado o que eles fizeram até aqui. Agora, daqui em diante, a gente tem que discutir esse tema fiscal, né? E aí tem várias premissas que têm que ser verificadas para isso perdurar um pouco mais. Isso, acho que eu queria saber até aí desse ponto que você tocou em relação ao ajuste fiscal, enfim, a grande preocupação agora desses dias, já faz um tempo, agora se acentuou. Então, eu queria saber como vocês estão posicionando o fundo em relação a isso, como estão se protegendo para... Sim. A gente, desde agosto, né, a gente tem visto alguns sinais ruins, né? A gente chegou em agosto, a gente achava que o orçamento do ano que vem, que seria discutido esse ano, né, que a gente está discutindo agora, ele seria a prova fácil para o governo, porque era mais fácil de cumprir o teto ano que vem, né? Para frente, para quando você chegar no final do ano que vem, ou em agosto do ano que vem, para começar a discutir 2022, aí é a prova difícil, porque o teto já não vai ter mais espaço, aí é a prova difícil. Mas a gente está na prova fácil, né? Então é um aluno que está lá sentado, Bolsonaro, equipe política, né? E ele tem que se entender para resolver essa prova, e a equipe política, a equipe econômica, e tem que resolver esse orçamento. Se a gente, na prova fácil, já não passa, né, já quebra o teto dos gastos, ou arranja um puxadinho, ou faz qualquer coisa assim, você acha que na prova difícil ele vai bombar, né? Ele não vai passar na prova difícil, que vai ser discutido ano que vem. Então, esse sinal que está sendo dado, que a gente já viu desde o começo, que a prova fácil qual era, né? A prova fácil era assim, olha, vamos fazer um Renda Brasil porque as pessoas estão desassistidas. Justo. Tem que ser feito mesmo, concordo. Mas tem que lembrar que se você faz um Renda Brasil, eles vão receber ano que vem, que vão estar desassistidas. Se o país for muito bem, eles vão receber em 2022. Se o país for bem melhor, eles vão receber em 2023 também, 2024 também, para sempre, né? Então você, para conseguir essa receita, você tem que cortar algum gasto corrente, né? Você vai criar um gasto corrente, você corta outro, né? Então, qual seria esse gasto corrente? Tem outros programas, que é o abono salarial, ou tem gasto com funcionalismo público, etc., que você poderia reduzir, né, e cortar essa despesa corrente, que aí você daria esse programa, que é um programa que vai mais na veia, ali na ponta, etc. Só que o governo, por enquanto, né, a equipe política do governo e o Bolsonaro têm demonstrado que não quer cortar nenhum gasto, né? Aí que é aquela coisa que ele falou, não vou tirar de pobres para dar para paupérrimos. E aí todas as sugestões que a equipe econômica deu, ele falou, não vou tirar de pobres para dar para paupérrimos. E assim, vão sobrando menos opções, porque no final só sobrou o funcionário público. E aí é essa discussão que está sendo feita agora, né? Se é remodelado algum outro o programa, etc. Mas a equipe política e o Bolsonaro não querem, parecem, né, não querer discutir isso no meio da eleição para prefeitos. Mas governar é isso, né? Governar é tomar decisões difíceis. Então, se não for tomada essa decisão até final de novembro, que é quando acaba as eleições para prefeito,
você vai ter 15 dias de dezembro lá no máximo para poder discutir esse tema tão espinhoso, né? Então, não sei se vai chegar num arranjo tão favorável. Então, o que que a gente viu, né? Desde que a gente viu que começou a questão do abono, que era uma das formas fáceis de você financiar o programa, a gente já viu maus sinais, né? Que aí falou que não vou tirar de pobres, dá para paupérrimos. Quando veio a questão, vamos desindexar então os gastos, aí falou a mesma coisa, não vai tirar de pobre, dá para paupérrimos, falou que ia dar o vermelho para a equipe da economia. Então, assim, são muitos sinais que a gente acaba ficando desconfortável de ter investimento assim no Brasil, né? Então, a gente acabou reduzindo, a gente era bem otimista com o Brasil, a gente achava que era prova fácil e seria fácil de governo resolver, mas não está resolvendo da melhor forma. Então, o governo, é clara a divisão que existe no governo, equipe política e equipe econômica, e eles têm que chegar num meio termo aí, ou pelo menos um arranjo que o mercado aceite, que você consiga acreditar que em 2022, na prova difícil, ele vai conseguir passar, né? Falando até isso que você comentou sobre sair um pouco de Brasil, acho que com o que a gente comentou anteriormente, somado ao cenário da queda da taxa de juros, a mínima histórica, a gente tem visto uma tendência de gestores, principalmente da sua área, né, que é a renda fixa, buscando outros países, uma estratégia global em busca de taxas maiores. Você tem visto isso? Alguns países como o México, vocês acreditam nessa tese? Sem dúvida. Teve boas oportunidades. O México foi uma delas, né? A gente, inclusive, aproveitou. Quando veio o corona, era muito claro que os países teriam que cortar juros, né? Que foi o que o Banco Central daqui fez, o Banco dos Estados Unidos fez. Todos os bancos centrais do mundo cortaram juros. E o México, o Banco Central era bastante conservador. Tá? Então, ele fez um processo de corte de juros bem lento. Então, por ser um processo de corte de juros bem lento, deu uma oportunidade grande de você montar Brasil para depois montar México, ganhar no Brasil e depois montar México, mas a gente montou os dois ao mesmo tempo, no final. Então, e o que aconteceu no México, por exemplo? O governo brasileiro, uma outra qualificação que eu queria dar aqui é que o governo brasileiro gastou, em percentual do PIB, apenas menos do que Japão e Estados Unidos, em percentual do PIB. Gastou mais que a Alemanha, mais que a Austrália, mais que qualquer país aí que você pensar. E quem menos gastou foi o México. O Brasil gastou umas 10 vezes mais em percentual do PIB que o México. Então, como o México não gastou, eles entraram numa recessão maior. Mas também eles não têm o problema fiscal que a gente tem. Então, mas o que aconteceu? Ele também, por entrar numa recessão maior e ter uma situação fiscal muito boa, ele também tem mais espaço para corte de juros. Então, ele conseguiu vir com juros que estava 8,25 para já estar em 4,25. Né? Então, ele pode cortar aí mais um pouquinho, acredito que corte, mas como eles são muito conservadores, eles provavelmente não vão chegar agora nos 2% que a gente chegou, que são muito mais conservadores, cautelosos, etc., mesmo tendo uma condição fiscal muito melhor que a nossa. Mas, assim, há muitas oportunidades, esse eu contei o caso só do México, né? Agora mesmo a gente vê uma possibilidade de haver um aumento de expectativa de inflação nos Estados Unidos, justamente pelo otimismo que a gente vê na frente, todo o estímulo fiscal e monetário que está sendo dado lá. Então, depois da eleição, a gente acredita que vai ter um otimismo grande, e aí a gente vai ver umas expectativas de inflações subindo, que é o que o Fed está lutando para conseguir. Então, e tem uma máxima do mercado que é don't fight the Fed, né? Então, se o Fed está lutando para conseguir inflação, a gente acredita que vai conseguir. Então, a gente acha que as taxas longas nos Estados Unidos, por exemplo, vão abrir. Pode não ser agora, pode demorar 6 meses, 1 ano, 2 anos, pode, mas eu acho que o caminho é esse. Então, a gente também vê uma boa oportunidade nos juros dos Estados Unidos, mas na outra ponta, né? Tomando a parte mais longa da curva, que está muito baixa, historicamente, por qualquer métrica que você olhar. Gustavo, você falou de pontos preocupantes, de sinais preocupantes aqui no Brasil. Mesmo com esses desafios, quais são os setores que você acredita terem melhores perspectivas na renda variável aqui no Brasil? Como a gente tem um cenário mais, a gente chama de model true, mas é um cenário que é uma piora meio lenta, assim,
a gente acha que o dólar vai ficar ainda alto, né, num patamar alto, até porque como não tem tanta inflação, o Banco Central vai demorar para subir juros, se subir, não sei quando vai subir, mas então ele mantém o dólar alto, né. Se você mantém esse dólar alto, os setores que você tem, eh, menos exposição ao Brasil, são os exportadores. Então a gente gosta, né, de setores exportadores. Qual o setor que a gente gosta bastante? Tem 2 de exportador. Tem a Petro, que eu acho que a transformação que está sendo feita na empresa é incrível, né, a empresa está assim como a Vale, desalavancando bastante, a governança muito melhor, demissão voluntária de 30% dos funcionários, produzindo mais, desalavancando, etc. E vendendo refinaria. Então, a Petro, assim, é um mega case e também, com a movimentação das pessoas na volta do corona, você vai ter um bid maior pelo petróleo. Tem uma questão de estoques maior de petróleo no curto prazo que tem que ser resolvida, mas quando essa demanda vier e limpar esse estoque, aí você vai ter outros preços de petróleo. Então a gente gosta de Petro por isso, e é uma exportadora. E Vale também. Vale também muito calcado na recuperação chinesa, né, que a gente tem visto muitas mineradoras explodindo de preço, e a gente acha que, assim, a China ano que vem também vai continuar sendo o país que mais cresce. Foi o único país que cresceu esse ano, na verdade, né, e ano que vem vai crescer bastante também. Então a gente gosta bastante, assim, de Vale, é uma empresa que também gera muito caixa, o minério está bem bidado, deve continuar, ainda mais com a volta do mundo pós-Covid, muitos gastos fiscais de países envolvidos vão vir provavelmente via infraestrutura, né, que é justamente consumo de aço, né. Então a gente acha que é a gente gosta muito desses setores, mas assim, tem várias outras empresas que estão muito bem posicionadas como líderes, né, dos seus setores, e que têm aproveitado esse momento de fraqueza, que o menor, ele não tem o caixa e o acesso a capital que esse maior tem. Então eles têm adquirido muitos outros players, né, que é o caso, por exemplo, o de uma empresa lá do Ceará, que é a Apivida, e é o caso, por exemplo, de Localiza. Cândido Júnior está comprando tudo. Tá comprando tudo e tá certo ele, o modelo é muito vencedor. E além disso, tem inclusive concorrente dele que está fazendo a mesma coisa, mas que também tem se posicionado muito bem e está havendo uma transformação muito grande nesse setor, né. E a Apivida, Localiza também agora tá comprando a Unidas, então então tem uma Momento movimentação. bastante oportuno para merger and acquisitions, né? Exato. Consolidação de mercado, o cenário que parece muito difícil para uns é de oportunidade para outros. Queria pedir, Gustavo, você que tem mostrado sucesso na sua carreira, que dicas você daria para quem está começando a investir e para quem sonha um dia ser um grande gestor como você e seus sócios lá na Legacy Capital? Acho que tem que ler bastante, né, tem que conversar com muitas pessoas que fazem isso, porque tem muito conhecimento que você não consegue ir atrás sozinho e é tanta coisa para ler, tanta coisa, que você às vezes, conversando com outras pessoas, você Você extrai tem um que pouco a arranjar ideia. tempo para ler isso aqui, que eu sei que Com você lê certeza, sempre, mas eu pode levo a deixar, essa edição da claro, Forbes com com a lista certeza. dos bilionários brasileiros. Sei que muitos deles Ótimo. são seus clientes. Com certeza. Ótimo, vou Então, fora a leitura, conhecer mais meus clientes. Espero que entrem mais clientes mais, ainda nessa lista. mais. Então, e eu acho que precisam ler bastante e também conversar com muitas pessoas que também fazem isso, né? Porque é um caminho bem árduo, árduo e também que precisa ser, a pessoa precisa se talhar, né? Talhar a própria mente para não cair em aventuras que às vezes são fáceis de cair, né? Às vezes entrar em bolhas muito claras, então tem às vezes um otimismo exacerbado. Eu tendo a ser um pouco mais conservador em alguns momentos, né, então acho que você tem que tirar o pé às vezes, entender quando está um otimismo exacerbado também, tentar
saber muitos valuations de empresa e também entender muito de micro e macroeconomia, né? Acho que é bem importante isso aí. E que você tocou num ponto, antes da gente encerrar, que é muito importante ser levado em consideração. Na geração das redes sociais, a massa de manobra, as ações de torcida são uma realidade hoje que precisam ser muito... os investidores precisam estar muito atentos a isso, principalmente os novatos, né? Sim. Que olham um movimento, um barulho, um buzz em torno de uma ação, não se preocupam minimamente em entender sobre a empresa, sobre seus números, sobre a sua história, o produto que vende, e porque vê o buzz em torno daquilo, pula de cabeça e de repente vê todo o dinheiro que tem de suas economias evaporando rapidamente, né? O mercado não perdoa. Gustavo, eu queria te agradecer, foi um papo sensacional. Nosso Forbes de Camarote está chegando ao fim. Muito obrigado pela sua presença. Foi incrível ter você aqui conosco, você deu insights muito legais, eu tenho certeza que quem está nos ouvindo gostou bastante. Eu queria agradecer também a Cláudia Ramezoni. A gente vai voltar em breve com mais um Forbes de Camarote falando sobre mercado financeiro, investimentos e economia. Muito obrigado a vocês dois e espero revê-los em breve. Eu que agradeço. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Camarote. Muito Até a obrigada próxima. também, Gustavo. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.